Oi, oi. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam todas bem. Eu sou a Leide, aqui do canal Leide Silva Crochê. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho hoje, gente. Hoje não é um dia daqueles que a gente tá pra cima, né? Com a energia pra cima. Hoje eu tô com a minha energia bem baixa, mas não é por nenhum motivo de tristeza ou alguma coisa que tá me deixando chateada, não, gente. Sabe aquele dia que você tá passando mal mesmo? Hoje é um dia desses que eu tô sentindo assim todos os músculos do meu corpo dolorido, cansado, sabe? Eu tô aqui trabalhando um pouquinho, já comecei mais tarde porque eu não consegui começar cedinho, eu gosto de começar sempre 7 e pouquinho, que é o horário que meu esposo sai pra trabalhar, e aí eu dou uma organizadinha aqui nas coisas da casa e aí eu já começo, né? Mas hoje eu não consegui, eu tô gravando esse vídeo hoje numa quarta-feira, tá? Eu não consegui, me levantei, fiz café pra ele, organizei algumas coisas e quando ele saiu eu tive que deitar lá mais um pouquinho pra descansar, a gente tô com muita dor de cabeça. Então, eu tô passando aqui por quê? Porque pra vocês verem que não é todo dia que você tá ok. A gente que é mulher sabe que tem épocas que a gente tá mais sim, né? Você sente mais cansaço, dor de cabeça, outras dores, e hoje eu tô em um desses dias que eu tô acabada, assim, dor de cabeça, a minha visão tá muito ruim, eu tô com todos os músculos do meu corpo dolorido, eu tô aqui fazendo esse crochê, mas assim, cansadíssima, parece que eu corri uma maratona, mas a gente às vezes não pode deixar se abalar. Então eu fui ali, deitei um pouquinho, dei uma descansadinha e falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, gente, porque eu tô com encomendas para entregar. Preciso gravar vídeo das encomendas que eu tenho ali. Quando finalizar, eu entregar para cliente. Tô fazendo esse tapete aqui porque é um pedido da Shopee, tá, gente? Eu tenho lojinha na Shopee também, vou deixar aí na descrição, caso vocês se interessem, tá? Então esse aqui é um joguinho de banheiro que eu tô fazendo, porque teve um pedido lá na Shopee, e ele é de encomenda, né? Então tem o tempo de produção pra ele. Eu coloco lá anúncios, tanto das peças que eu tenho de pronta entrega, gente, e esse anúncio aqui tava lá como produção, sabe? Para encomenda no caso, né? E aí eu recebi uma encomenda, eu vi lá, né? Entrei, porque todo dia eu entro na lojinha para ela manter sempre ela atualizada, né? Porque se você não entrar, ela aparece lá que o vendedor tá inativo, né? Então eu entrei lá e aí eu vi, e aí tem a data para eu confeccionar e tá despachando ele, né? Então vai ser na semana que vem, que vai ser o dia que eu vou ter que enviar ele. Então eu tô aqui confeccionando, 3 peças, gente. A outra peça tá lá, 3 peças, ó, esse aqui que é a tampa do vaso com 2 florzinhas, tá? Aí eu tô fazendo esse aqui, ó, com 3 florzinhas, que vai ser a pia, e a da caixinha acoplada, que eu já tô adiantada ali também. Como vocês sabem, eu trabalho por produção. Aí ontem eu fiz as florzinhas, fiz a base branca nos 3, e agora eu tô passando aqui essa cor que é o vinho, e depois vem outras cores, tá bom? Então eu vou fazendo assim nos 3 pra adiantar. E eu tô fazendo também, gente, como que é? 2 pares de tapete. Eu tô aqui olhando pra lá, porque eles estão tudo ali na minha poltrona. Tudo que eu já comecei tá ali. Então eu tô fazendo 2 pares de tapete em tons de rosa. E eu tô fazendo 2 pares de tapete em tons de marrom. Mesmo modelo, porém cores diferentes para uma cliente, né? Então 2 par dá 4, com mais 2 par dá 8, né? E fora isso também tem um kitzinho de coruja de 3 peças de banheiro que eu também tô fazendo para outra cliente. Aí apareceu essa venda aqui na Shopee, então tô fazendo esse aqui e tenho mais um par de tapete também para uma outra cliente para essa semana, para fazer. E hoje eu tô bem abalada, assim, bem cansada na verdade, né, dolorida, enxaqueca, gente, eu tenho uma enxaqueca que não me abandona, tem dias que ela tá tranquila, mas tem dias que ela pega, tá? E aí hoje tô bem assim, com essa enxaqueca bem ativa, já tomei o remédio ali, mas é assim mesmo, a gente às vezes tá meio assim, e aí a gente dá uma leve descansadinha, mas os compromissos a gente tem que cumprir, né?
O joguinho de corujinha da cliente, ela quer para uma data específica, que é para dar de presente para de casamento, então eu tenho que fazer até essa data, né? Os outros não tem pressa, mas também é aquela coisa, quando eu já recebi a encomenda, a cliente já pagou, gente, eu quero fazer logo para entregar para ela, para eu liberar espaço no meu dia, na minha agenda, para fazer outras coisas. Igual essa semana eu não tô conseguindo fazer pronta entrega, porque eu tô trabalhando só com essas encomendas, e é bastante tapete, né? E aí eu tô só nessas encomendas. Aí surgiu esse aqui da Shopee também, que aí já é mais um que não estava previsto na minha agenda. E quando a gente vende na Shopee é assim mesmo. Quando não é a pronta entrega, você tem que estar ali com a disponibilidade para fazer, né? Porque a Shopee tem a data lá para você enviar, né? E aí apareceu esse kitzinho de banheiro aqui. Então eu tô fazendo porque eu anunciei lá na Shopee, gente, e eu tive uma venda na Shopee, e aí eu tive que colocar ela em modo férias, porque eu fui tirar férias, né, fui viajar logo em seguida, no dia que eu fui viajar, eu fiz o despacho, ainda bem que eu olhei lá, porque senão eu ia ter ido viajar, e aí eu não ia ter visto, e aí ia passar o dia de entregar. Era um joguinho de banheiro também, esse aí já era pronta entrega, e aí eu só peguei, embalei e levei, e fui viajar, então eu tive que colocar ela em modo férias, já ficou em modo férias uma semana, e aí depois que eu voltei, né? Sempre quando a gente está começando assim na Shopee, ela tem essa coisa que você colocou em modo férias, atrapalha um pouco a divulgação da sua loja, né? Eu já sabia disso, mas não teria como eu deixar ela aberta, porque se caso acontecesse alguma compra naquele dia, como é que eu ia fazer? Ia ser pior se eu cancelasse compra ou se eu não enviasse para a pessoa, cancelasse a compra da pessoa. Isso aí prejudica mais do que você colocar no modo férias, de acordo com o que eu estudei, né? De acordo com o que eu andei dando uma estudada sobre a Shopee. Então eu coloquei e aí eu voltei, reativei de novo, organizei os anúncios lá, tô fazendo anúncios novos, né? E aí me apareceu essa encomenda essa semana e eu falei, nossa, eu não posso deixar de fazer porque eu quero vender lá também, porque é uma forma de ganhar o dinheiro, né? E eu quero que a minha lojinha cresça lá, então eu tenho que fazer e entregar, não dá pra eu deixar pra depois. E esse joguinho, ele tava lá como encomenda, né? E aí eu falei, nossa, não é o de pronta entrega, né? Então eu vou ter que correr, mas eu dou prioridade pro pronta entrega, tá, gente? Pros tapetes que eu tenho aqui de pronta entrega. Mas esse aqui tava lá por encomenda, eu coloquei por encomenda, não tava nem lembrando que ele tava lá como encomenda, né? Que aí a pessoa coloca, faz a compra e ela tem uns dias pra esperar a gente confeccionar. Eu nem tava lembrando. Mas aí ele tava lá, peguei e fui fazer pra ela, pra uma mulher, né, pelo menos é o nome que tá lá, é de uma mulher. Fui fazer aqui pra ela, gente. Então esse aqui, ele vai lá pro Paraná. Esse kitzinho de banheiro vai pro Paraná, de acordo com o que eu vi lá na compra da pessoa, né. Ele vai pro Paraná. E, gente, eu tô feliz porque a Lady, você tá vendeu só isso até agora, mas a Shopee é assim mesmo. A Shopee tem um tempo pra ela divulgar a sua loja. E se eu conseguir fazer essa venda aqui, é sinal que aquela coisa que eu coloquei ela de modo férias, aí agora já passou um tempinho e a Shopee tá voltando a anunciar a minha lojinha, né? Então, meus produtos estão aparecendo lá. Então, eu tô feliz com isso, eu fiquei feliz, então eu tô fazendo ele aqui pra eu conseguir despachar ele no máximo na segunda. Eu tenho até na quinta pra despachar ele, mas eu quero ver se no máximo até na segunda eu despacho ele. E aí tem aquela questão, eu tenho que achar um lugar pra imprimir a etiqueta, né, que a gente gera, a etiqueta, porém eu não tenho impressora em casa, e aí eu tenho que levar pra algum lugar para imprimir. Se caso a lojinha continuar dando certo, continuar vendendo e aumentar as vendas e tudo mais, aí sim, gente, eu vou providenciar uma impressora para mim. Mas por enquanto, eu vou fazendo assim mesmo. Quando aparece alguma encomenda da Shopee, ou mesmo de clientes de fora, né, para eu enviar pelo correio, eu tenho ali aquela declaração de conteúdo já imprimida aqui em casa, que eu imprimi algumas. Aí eu preencho lá na mão mesmo, preencho ela. E o endereço da pessoa também, eu tenho umas folhinhas ali que a gente coloca o endereço, coloca tudo certinho da gente também. E aí eu coloco no pacotinho, gente, e mando, tá? Por enquanto eu não tenho impressora, porque eu tava olhando, a impressora não é uma coisa barata. E aí eu vou esperar. Se caso as vendas aumentarem, na Shopee principalmente, aí sim eu vou providenciar. Também fiz anúncios também, gente, na Elo7. Então eu tô anunciando para todo lado. A Elo7 ainda não tive nenhuma encomenda. Eu ouvi dizer que na Elo7 é muito difícil conseguir
compras lá, né? E aí na Elo7 eu coloquei mais assim, tapetes mais caros, né? Porque eu andei dando uma pesquisada lá. E aí eu coloquei lá tapetes assim mais caros de sala, tapete grande, tapete para quarto infantil, aquelas passadeiras grandes, né? Mais trabalhada, para fazer um teste, para ver se vai dar certo. E aqui na Shopee coloquei pecinhas mais em conta. Então aqui na Shopee, devagarinho tá saindo. E lá na Elo7 ainda não tive nenhuma compra, gente. Já deve ter o quê? Uns 3 meses que eu abri a lojinha lá da Elo7, tá? Uns 3 meses, mas ainda não recebi nada. Eu já vi gente falar que demora mesmo, tem gente que demora mais de ano pra conseguir uma compra. Daqui a pouco eu vou dar uma renovada nos anúncios lá pra ver, né? Então, gente, eu tô aí colocando meus anúncios em todos os lugares possíveis. Tem anúncio no Facebook, tem anúncio no Instagram, tem no WhatsApp, tem aqui no YouTube também, se alguém quiser comprar, tem os meus contatos, tem no TikTok, para todo lado. Por quê? Se a gente não conseguir vendas por um lugar, a gente consegue vendas por outro. A única coisa que eu não faço é feira. Eu não faço feira porque eu não consigo produzir suficiente para feira e eu ainda não sei como funciona essa questão de feira aqui na minha cidade. O meu esposo, questão do trabalho dele, às vezes não dá para ele ir comigo, eu não dirijo, né? Então eu preciso dele para me ajudar nessa questão aí e eu ainda não fiz feira, mas eu acho que se eu fizesse também ia ser muito bom, eu ia conseguir vender, mas ainda não fiz, mas eu fico vendo o vídeo das meninas fazendo feira e eu tenho vontade ainda de fazer feira algum dia. Quem sabe eu consiga, né, gente? Graças a Deus, eu não tenho, assim, aquela estoque de pronta entrega muito grande pra eu poder ir lá e fazer a feira, porque a gente tem que ter um estoque bacana, né? Peças diferentes, de jogo de banheiro, jogo de cozinha. Gente, eu não tenho um jogo de banheiro ali pronto, de pronta entrega, porque os que eu tinha eu fiz e vendi. Tapetinhos avulsos também, devo ter ali uns 3 pares só, uns 2 trilhos de mesa, um kitzinho de cozinha, tá? Então é pouca coisa que eu tenho de pronta entrega, porque sempre aparece cliente para comprar, e aí, claro que eu vou vender, eu não vou ficar deixando ali guardado para outra, porque eu quero levar pra feira, sendo que eu nem faço ainda, né? Então, eu já vendo logo, eu vou guardar para vender no Natal. Não, se aparecer um cliente agora para comprar eles, vai vender. Se chegar o Natal e eu não tiver condições de ter pronta entrega, eu já vendi aqueles lá antes, entendeu? Então, é assim que eu faço. Apareceu o cliente para comprar, pode levar, amiga. Leva em nome de Jesus esse tapete. Então, é isso, gente. Então, vim aqui só mesmo conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Falar que a lojinha da Shopee tá começando a engatar de novo, que ela tinha começado, se eu não tivesse colocado ela no modo férias, talvez já teria melhorado essa questão da divulgação dela, né, que a própria Shopee faz, mas eu tive que colocar porque eu preferia assim do que não enviar o pedido da pessoa e aí já começar mal, né, então eu enviei direitinho e coloquei no modo férias, fui viajar, voltei, tirei e agora ela tá lá ativa com os anúncios novamente, fiz alguns anúncios novos e tô aqui fazendo esse tapetinho aqui para poder enviar para cliente. Espero que dê tudo certo. Da outra vez deu tudo certinho. Espero que dessa vez também dê certo. A gente fica com medo, né, de ser golpe, alguma coisa, mas se tá lá já tudo certinho lá na Shopee, constando lá pagamento, tudo mais, tá tudo certo. Agora, se vier coisa para você, gente, pelo WhatsApp, alguma coisa do tipo assim, aí você desconfia, tá? Porque a Shopee só trabalha dentro da plataforma dela mesmo, tá? Então, vocês têm que entrar lá dentro da plataforma, dentro da conta de vocês e olhar lá direitinho se tá lá o pedido feito, pagamento, porque o pagamento, você consegue entrar na carteira e você vê que ele tá lá, porém, ele fica liberado para saque só depois que você faz o envio e a pessoa coloca lá que ela recebeu. Ou se a pessoa não colocar, a Shopee tem um tempo, uns dias, esperando a pessoa colocar. Se a pessoa não colocar, a Shopee mesmo percebe que a pessoa não colocou e aí coloca o dinheiro na sua conta. Mas isso aí tem um tempinho, tá? Então você consegue ver o dinheiro lá, porém ele não tá na opção de saque. Só depois que você faz o envio, claro, né? E depois que a pessoa coloca lá que recebeu e tudo mais. Eu mesmo, às vezes, na correria, acontece de eu demorar para colocar lá que eu recebi o pedido, né? Que aparece lá, vou confirmar a entrega, e eu esqueço, e quando eu vou ver, a própria Shopee já confirmou, tá? Então, a gente deve colocar sim, eu tenho que ficar mais atenta com isso, porque quanto mais rápido você coloca, mais rápido o dinheiro cai na conta do vendedor, né? E se ele tá vendendo, ele precisa do dinheiro dele, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo, faz uma coisa, faz outra, e quando eu vou ver, já tá lá, a Shopee mesmo já colocou, porque eu esqueci de confirmar lá, tá, gente? Mas é isso que eu vim falar com vocês aqui.
Agora eu tô sentindo que eu tô dando uma melhoradinha, tomei um remédio ali e vamos que vamos, né? A gente cansa e a gente descansa uns minutinhos, depois a gente volta e é isso aí. Tem dia que a gente produz muito, tem dia que a gente não produz tanto, mas em todos os dias Deus tá com a gente e é isso mesmo. A gente é ser humano, a gente não é uma máquina, né? Então tem dias que a gente tá bem, até as máquinas mesmo, tem vezes que ela tá bem, tem vezes que ela dá um probleminha ali, por que que nós não seríamos assim também, não é verdade? Então, é isso, gente. Só vim conversar com vocês um pouquinho aqui, falar pra vocês que tá tudo bem o dia que vocês não estiverem tão bem assim, que o outro dia vai vir e vai ficar tudo bem, tudo em paz, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vou continuar aqui trabalhando a minha encomenda para enviar para cliente lá da Shopee, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.